Um show absoluto de Erling Haaland, mais uma vez na história do Manchester City, na história recente da Premier League. Enfim, o problema, claro, entre 300 mil aspas, Erling Haaland marcou 4 gols na goleada do Manchester City de 5-1 para cima do Wolverhampton. 3 apenas no primeiro tempo. Sim, 2 foram marcados de pênalti, é verdade, mas acho que esse debate de desmerecer quem faz gol de pênalti já está antigo, já está desgastado, não faz mais tanto sentido, né? O artilheiro da Premier League passada está muito próximo de renovar esse posto. Haaland chega à marca de 25 gols marcados nesta Premier League, é o artilheiro isolado, está 5 gols à frente de Cole Palmer do Chelsea e Alexander Isak do Newcastle. Foi o segundo grande jogo de Haaland na temporada em termos de número de gols. Pois é, ele superou essa marca em fevereiro, quando marcou 5 contra o Luton Town na Copa da Inglaterra. E agora, repito, 4 gols contra o Wolverhampton. Quando dizem que o Haaland é um problema para o Manchester City, eu penso que o problema está em quem espera que ele faça mais do que o que faz de melhor, que é marcar gols. Eu sei que o Haaland, por algum período, e eu já disse isso várias vezes aqui na TNT, ele estava perdendo gols e fora da área estava contribuindo menos do que poderia quando você olha para o nível técnico de jogo geral, né, do Manchester City, de troca de passes, de técnica e tudo mais. Mas ele está lá para fazer o que ele tem feito. E desde que voltou de lesão, foram 5 gols em 2 jogos. Foi muito bem contra o Forest na rodada passada, quando saiu do banco de reservas, e agora não dá para dizer qualquer outra coisa que não, que foi absoluto. Colocou essa partida importante para o Manchester City dentro do bolso. O Manchester City, por meio principalmente, mas não somente, dos gols do Haaland, agora emenda 32 jogos consecutivos sem perder. Eu sei, é claro, foi eliminado para o Real Madrid na Liga dos Campeões, mas tecnicamente aquele jogo terminou empatado. O Real Madrid eliminou o Manchester City nos pênaltis. Não perde, portanto, desde o dia 6 de dezembro, quando foi derrotado fora de casa para o Aston Villa na Premier League. Cara, 32 jogos sem perder é a marca histórica, a maior marca, o recorde histórico do Manchester City nesse quesito dentro da própria história e um dos maiores na história do futebol inglês. Falando da história do futebol inglês, é nessa toada que o Manchester City busca o ineditismo. Nunca, na história do futebol inglês, uma equipe conseguiu 4 títulos consecutivos da Liga Nacional. Eu não falo só Premier League, tá? Porque não é de 92 para cá, é na história mais do que centenária do campeonato inglês. Nunca ninguém conseguiu emendar 4 títulos consecutivos e o Manchester City segue nessa busca. O City chega agora a 82 pontos, está a 1 de distância do ainda líder Arsenal, que tem um jogo a mais. O Arsenal que segue dando passos em direção a uma temporada excepcional. Pode não ser o suficiente, mas talvez seja, tá? O Arsenal, a depender do que fizer nos outros jogos, ele consegue o que não consegue há 20 anos, que é o título da Premier League. Hoje, o Arsenal venceu o Bournemouth por 3-0 no Emirates Stadium. Gols marcados por Bukayo Saka, Leandro Trossard e Declan Rice. Parece uma vitória óbvia, e é por um certo prisma, porque é um time brigando pelo título e que precisa vencer esses jogos para poder, quem sabe, conquistar a Premier League. Mas é importante lembrar que o Bournemouth, ele de novembro para cá, até essa partida contra o Arsenal, era a 5ª equipe que melhor pontuou na Premier League, atrás apenas de Arsenal, City, Liverpool e Aston Villa. O trabalho do Iraola, que já tinha feito um grande trabalho no Raio Vallecano no futebol espanhol na temporada passada, é muito, muito, muito bom, mas é claro, não foi suficiente para esse Arsenal, que continua mostrando a própria força e a própria resiliência. Se o City for campeão, vai ser porque não derrubou nenhum ponto. Porque o Arsenal, desde que perdeu para o Villa, não tem dado sopa para o azar e para os adversários. Mais uma vez, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli começaram no banco de reservas, hein? É importante a gente destacar aqui do trio homônimo de Gabriéis, o menos badalado é o único titular da temporada inteira, que é o Gabriel Magalhães. Jesus e Martinelli já estão há algum tempo começando no banco de reservas, muito por conta, claro, dos problemas físicos desses jogadores, mas também por conta da fase
de um nível técnico superior, tanto do Kai Havertz quanto do Trossard, que, repito, marcou nessa vitória de 3-0. São titulares porque o nível de atuação está acima, portanto é justificável e é compreensível que Martinelli e Jesus estejam no banco de reservas. O Arsenal tem mais 2 jogos em busca desse título que não vem desde 2004. O Manchester United em Old Trafford e o Everton no Emirates Stadium. O United e o Everton não brigam por mais nada. O United está brigando por alguma posição ali em competições europeias, mas já não tem mais chance de Liga dos Campeões, praticamente. O Everton já está salvo, já está na próxima Premier League e não será rebaixado. O Manchester City, que ainda depende apenas de si, tem mais 3 jogos, né? Lembrando, tem um jogo a mais para disputar do que o Arsenal. Pega Fulham e Tottenham em Londres e fecha a Premier League contra o West Ham em casa. Esse jogo contra o Tottenham que acho que vai ser a grande chave, né? A gente imagina que o City seja capaz de vencer o Fulham em Londres e que seja capaz de vencer o West Ham no Etihad Stadium. O Tottenham já não tem mais chances de Liga dos Campeões. O Tottenham não vem jogando bem. O Tottenham, inclusive, perdeu para o Chelsea nesta semana, nesta última rodada. Mas o Manchester City do Pep Guardiola nunca conseguiu vencer o Tottenham jogando dentro de casa pela Premier League. Venceu quando o Tottenham estava sem estádio jogando em Wembley e venceu agora nessa temporada no estádio do Tottenham pela Copa da Inglaterra, mas pela Premier League, no estádio do Tottenham, seja esse novo, seja o White Hart Lane, o Manchester City nunca conseguiu vencer o Tottenham. É uma barreira a ser passada. Eu ainda acho que por conta do City depender apenas de si e ser o grande especialista em pontos corridos, o Pep Guardiola perdeu poucas ligas nacionais na carreira como treinador, né? Uma para o Real Madrid, quando treinador do Barcelona, e 2 no Manchester City, uma para o Chelsea e outra para o Liverpool. Não perdeu no Bayern de Munique. Então, ele sabe como conquistar. E o Manchester City, quando está nessa reta final precisando de pontos, raramente decepciona e raramente deixa escapar. Mas, independentemente disso, que a gente não deixe escapar os elogios a esse Arsenal, que briga tete a tete com o Manchester City, provavelmente até a rodada final da Premier League, quando o Arsenal recebe o Everton e o Manchester City recebe o West Ham. Vamos ver como que essa última rodada vai pintar. Até lá, o City joga 2 vezes e o Arsenal joga 1. Em quem você confia mais? Quem você acha que será o campeão da Premier League?